Bom, bom dia a todos e todas. Vamos nós aí para mais uma aula de direito penal. Nós já falamos de crimes contra a vida, né? Falamos de lesão corporal. E agora nós vamos falar de crimes de periclitação à vida e à saúde. Eu vou projetar aqui para vocês, como sempre. Não estiverem visualizando, vocês podem avisar. Vamos lá. Visualizam o slide? Sim. Pedro, depois você passa a aula de sexta, por favor? Tranquilo, tranquilo. Obrigada. Vamos lá. Gente, periclitação da vida e da saúde. Periclitação da vida e da saúde. O que é periclitação? Periclitação vem de perigo. Aqui, nós vamos estudar os crimes de perigo, os crimes que geram perigo a quê? A vida e a saúde. Nós ainda estamos falando de crimes contra a pessoa. Todos os crimes que nós vimos até agora, e os delitos em espécie, né? Homicídio, infanticídio, aborto, induzimento e instigação. Induzimento e instigação, a primeira parte dele não. Mas lesões corporais, todos são delitos de dano. Todos são delitos de dano. Aqui, quando nós falamos de periclitação da vida e da saúde, nós também estamos falando de crimes contra a pessoa, correto? Nós também estamos falando de crimes contra a pessoa, porém, nós estamos falando de crimes de perigo. O que quer isso dizer? Nós vamos ver que nas condutas típicas que vamos ver aqui agora, em todas elas, a saúde e a vida, nas condutas típicas, a saúde e a vida é colocada em perigo por meio da conduta delituosa, correto? Vamos a cada uma delas aqui, vocês vão visualizar tranquilamente. Olha lá, nome jurídico, perigo de contágio venéreo. Perigo de contágio venéreo. Artigo 130. Expor alguém, mediante relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber estar contaminado. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo 1º. Se é intenção do agente transmitir a moléstia, a pena é de reclusão de 1 a 4 anos. Somente se procede mediante representação. Mais uma vez, artigo 130, expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado, pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo 1º, se é a intenção do agente transmitir a moléstia, redução de 1 a 4 anos e multa. Reclusão, perdão, gente, redução não, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 2º, somente se procede mediante representação. Olha aqui, gente, nos delitos de perigo, nós temos aí, inaugurando os delitos de perigo, o delito que é intitulado, os delitos de periclitação, mais uma vez, periclitação é sujeição a perigo, nós temos o delito que é intitulado perigo de contágio venéreo. Vocês vejam que, pela estrutura do artigo 130, em todos os tipos são assim, nós não precisamos que a pessoa, para se configurar o delito, a gente não precisa
que a vítima efetivamente se contamine. A gente não precisa que a vítima efetivamente se contamine. E vejam vocês, porque aqui fala em exposição de alguém a contágio. Você não precisa que a pessoa que a pessoa adquira a doença, você não precisa que a pessoa adquira a doença, a vítima, para que o crime se concretize. Basta a simples exposição a contágio. E é interessante a gente ver aqui no tipo que, olhem só, por meio de relações sexuais, e relações sexuais, vocês entendam aqui, a relação sexo oral, sexo anal, a relação ordinariamente, né? A manutenção de relação sexual de qualquer natureza, e com um ato libidinoso, aqui em ato libidinoso, vocês subentendam qualquer tipo de relação, qualquer tipo de satisfação, vocês vão estudar lá na frente crimes de natureza sexual, que não seja propriamente a penetração, seja sexo anal, seja sexo oral, ou mesmo penetração pênis-vagina, qualquer até mesmo aqui, por um toque que seja, a exposição de alguém a contágio de doença venérea, por ainda que, entendendo isso por ato libidinoso, né, gente? Qualquer ato libidinoso configura o crime. Você não precisa necessariamente ter a efetiva manutenção da relação sexual. E ainda consta do tipo que saiba, que sabe ou deve saber estar contaminado. Ou a pessoa tem ciência de que está com algum tipo de doença venérea, ou a pessoa sabe, deveria saber, em razão do seu estado de saúde, em razão das evidências no seu corpo, né, em razão dos sintomas, ela deveria saber que está contaminada. Então, basta, seja ela tendo ciência da doença, ou mesmo devendo ela saber que está contaminada em razão dos sintomas que já se apresentam, estou falando do autor, qualquer das duas situações, o crime resta configurado. E a pena, como vocês veem, é detenção de 3 meses a 1 ano. E olha só para vocês verem que interessante. Aqui, no parágrafo 1º, no artigo, no caput, nós estamos falando simplesmente de satisfação sexual, não é isso? A pessoa mantém a relação sexual ou faz o ato libidinoso simplesmente com o propósito de satisfação, propósito de satisfação dela. Por isso, a pena é de 3 meses a 1 ano. Se, porém, além dessa satisfação de natureza sexual, o autor ainda queira transmitir a moléstia, ele sabe que está doente, ele sabe que é portador de alguma doença venérea, e se ele tem por propósito, além, sabendo ser portador, se ele, além da satisfação sexual, ele tem por propósito transmitir a moléstia, ou ainda, né, vamos pensar na situação aqui absurda, se é que dá para uma pessoa manter relação, é que dá, né, lógico. Vamos pensar na situação aqui em que a pessoa não queira satisfação sexual, na verdade, ela está querendo, pura e simplesmente transmitir a doença. Em razão deste propósito, que é muito mais reprovável, a pena deixa de ser de 3 meses a 1 ano e passa a ser de 1 a 4 anos. Correto? Somente se procede mediante representação. Vocês já estudaram isso no semestre passado. Tem alguns crimes que são crimes de ação penal pública condicionada aqui à representação. A vítima ele tem que representar para que o Ministério Público proponha a ação. Isso porque, muitas vezes, o crime em si,
interessa muito mais à vítima do que à própria sociedade a repreensão deste crime, ou em razão aí da exposição, né, do processo, realização de perícia médica, exposição da vida pessoal por meio do processo, de repente, aquele que foi vítima de um delito dessa natureza prefira não ver o autor responsabilizado para não se expor. Então, a ação é pública, quem promove é o Ministério Público, porém o Ministério Público só vai se movimentar se a vítima representar. Correto? Sujeito ativo, gente. Sujeito ativo e sujeito passivo. Sujeito ativo somente pode ser autor deste delito quem está portando, né, o portador de doença venérea, aquele que está contaminado por doença venérea. Sujeito passivo pode ser qualquer pessoa que com ele mantenha relação sexual. Elemento subjetivo é dolo. Não existe o delito de perigo de contágio venéreo na modalidade culposa, inclusive na forma do parágrafo 1º, nós temos um dolo específico, né? No caput aqui nós temos o dolo geral, que é o dolo da conduta. Aqui nós temos um propósito específico no parágrafo 1º, porque além do propósito de manutenção da relação sexual ou da satisfação sexual por meio de ato libidinoso, além deste propósito, com a exposição do parceiro, da parceira, a perigo de contágio venéreo, além dessa exposição, no parágrafo 1º, nós temos um fim específico, que é o propósito de transmitir a moléstia, correto? Então, ele é um crime, o elemento subjetivo dele sempre é o dolo. No caput, nós temos o dolo geral. No parágrafo 1º, nós temos um dolo específico, que é o dolo da transmissão da doença. Objeto material é a pessoa sob a qual é realizada a conduta, né? É o corpo da vítima sujeito a perigo de contágio. E o objeto jurídico, nós estamos falando de crimes de periclitação da vida e da saúde. O objeto jurídico que se protege aqui é a vida e a saúde. Os objetos jurídicos que se protegem a vida e a saúde. Correto? Classificação do crime, gente. É um crime próprio. Por que é um crime próprio? Porque não é qualquer pessoa que pode cometê-lo. Para cometer esse delito, exige-se uma especial qualidade do autor. Qual é a especial qualidade? Ele tem que ser portador de uma moléstia venérea. Não é qualquer pessoa que pode cometer esse delito. Para se cometer o delito, a pessoa tem que ser portadora de uma doença venérea. É um delito formal. O que quer isso dizer? Nós estamos falando aqui de crimes de perigo, correto? Nós estamos falando de crimes de perigo. Os crimes de perigo são aqueles em que os bens jurídicos protegidos são sujeitos à situação de perigo. Então, nós não precisamos de um dano efetivo, como dito para vocês. Nós não precisamos do contágio, basta a sujeição a risco de contágio para o crime estar configurado, por isso que se diz que é formal. O perigo aqui, e é importante dizer, nesses delitos aqui nós vamos ver que para algum deles, basta o perigo abstrato. A lei, ela já pressupõe, ao estabelecer a conduta típica, ela já pressupõe que aquela conduta é uma conduta em que gera o perigo. Neste caso, nós estamos falando de perigo abstrato. Não precisa fazer prova de que o bem jurídico foi submetido a uma situação de perigo. A lei já presume este perigo. É o caso aqui. É um delito formal.
A própria lei, ao estatuir, ao estabelecer a conduta típica, ela já pressupõe que aquela conduta gera perigo. É um delito de forma vinculada. Por que ele é um delito de forma vinculada? Porque o caput ele descreve como é que se expõe o bem jurídico, vida e saúde, como é que os expõe a perigo. Consta aqui, ó, por meio de relação sexual ou qualquer ato libidinoso. Então, para você não, porque ninguém vai fazer isso. Para uma pessoa cometer este delito, ela tem que estabelecer relação sexual ou realizar qualquer ato libidinoso. Se não for por meio destas condutas aqui, não existe a possibilidade de cometimento do crime. Por isso que se diz que é de forma vinculada. É um delito comissivo, ele requer uma ação positiva por parte do autor, né? Nós precisamos da manutenção de relação sexual ou realização de qualquer ato libidinoso. Não existe a possibilidade de cometimento dele por meio de omissão. Nós precisamos de uma conduta ativa. É um delito instantâneo, que pode ter efeitos permanentes, né? Ou mais ou menos permanentes. Aqui, Júlia Mota, mas algumas não são perceptíveis. Sim, Júlia. Veja só, o que acontece é o seguinte, na descrição do tipo, está aqui na descrição do tipo, vamos lá, está aqui na descrição do tipo, ela fala que se sabe ou deve saber, correto? Que está contaminado. Se a doença sexualmente, né, hoje a infecção sexualmente transmissível, um novo conceito. Se essa infecção, se a pessoa sabe que é portadora, ainda que não apresente sintomas, ela responde pelo crime. Se a pessoa não sabe que é portadora, e a depender, como você disse, tem algumas que não apresentam sintomas, aí não tem como a pessoa cometer o delito, a menos que seja aquela pessoa que tem por hábito sempre fazer check-ups, feito check-up, ela sabe que ela está com uma infecção, está com a moléstia venérea de qualquer natureza, por mais que não apresente sintomas, e ela, ciente disso, ela mantém relação sexual com outra pessoa, expondo-a a perigo, ela responde pelo crime. Mais uma vez, se essa infecção, se ela não tiver sinais externos e a pessoa não fez exame, não tem como ela saber que está contaminada. Se não tem como ela saber, não tem como ela responder. Vocês lembram que você sempre tem que voltar lá nos princípios. Crime é fato típico, ilícito e culpável. Na conduta, ela pode ser dolosa ou culposa. Na conduta dolosa, você tem que ter ciência de todos os elementos integrantes da conduta típica. Você tem que ter ciência de todos os elementos que integram a conduta típica. Se você não tem essa ciência, não tem como atribuir essa conduta para você a título de dolo. Correto? Então, esses sinais devem ser externos. Se eles não existirem, não sabendo a pessoa por meio de exame, não tem como responsabilizá-la. É um delito instantâneo, não é? Ele pode ter efeitos permanentes. Os efeitos dele podem se estender aí por muito tempo, mas a sua execução ela é instantânea, ela não se prolonga no tempo, basta manutenção
de um ato sexual, é um delito de perigo abstrato, foi aquilo que eu disse para vocês, por ser um delito formal, tratar-se de um delito de perigo e um delito formal, fala-se que o perigo é abstrato. Por quê? Porque é a própria lei quem presume que uma situação dessa natureza, descrita no tipo, é a própria lei que presume que o perigo existe. Nós não precisamos de prova do efetivo perigo. Eu digo isso porque tem alguns dos delitos que nós vamos ver aqui de periclitação de vida e da saúde, em que eles pedem, para sua configuração, eles pedem o perigo concreto. Não basta o perigo abstrato, não. Precisa de demonstração probatória de que o perigo efetivamente ocorreu. Não é o caso aqui de perigo de contágio venéreo. Aqui o perigo é abstrato. O legislador ele não pediu, não pede a demonstração, a prova de que houve perigo. A mera manutenção da relação sexual com quem é portador da moléstia já é suficiente para se falar que houve perigo. Unissubjetivo, basta apenas uma pessoa para cometer o delito, nada impede que seja feito em concurso de pessoas. E veja só, gente, é um delito de dano, não é isso? Nós estamos falando de crime, perdão, é um delito de perigo, nós estamos falando de delito de perigo. Nada impede, porém, que a pessoa, que o autor, que ele mantenha sendo portador de uma moléstia venérea, sendo portador de uma moléstia venérea, nada impede que o autor realize a conduta com o propósito de causar uma lesão corporal grave ou com o propósito de causar uma lesão corporal gravíssima, ou mesmo com o propósito de ocasionar um homicídio. Suponhamos que se trate de uma pessoa debilitada, uma pessoa que já está com a imunidade baixíssima, né, a vítima, e o autor, sendo portador de uma moléstia venérea grave, mantém relação sexual com essa vítima com o propósito de matá-la. Vindo a se concretizar a lesão grave, gravíssima, ou mesmo a morte da vítima, neste caso, nós já não vamos mais estar falando de delito de perigo, não. Neste caso, o autor ele vai responder ou por lesão corporal grave, ou por lesão corporal gravíssima, ou mesmo por homicídio. Correto? Algum questionamento aí a respeito de perigo de contágio venéreo? Não? Então vamos lá. Segunda modalidade de delito de perigo. Segunda modalidade de delito de perigo. Perigo de contágio de moléstia grave. Perigo de contágio de moléstia grave. Aqui nós já não estamos mais falando de doença venérea, porém nós estamos falando de uma moléstia grave. É interessante, gente, que olha só, é a medicina quem define o que vem a ser moléstia venérea, né? Esse é um conceito médico. Esse é um conceito médico. Inclusive, há quem entenda que a AIDS, ela, em razão dela ser transmitida, ela pode ser transmitida por meio de relação sexual, sim, pode, mas não só. Ela pode ser transmitida por outras maneiras. Em função disso, há quem entenda, na verdade, que em caso de AIDS, que nós não temos a configuração deste delito aqui. Nós não temos o perigo de contágio venéreo. Nós temos o perigo de contágio de moléstia grave.
ou mesmo, mais do que isso, em havendo a lesão, vocês viram que nós, em havendo a permanência do mal à saúde, né? Nós temos a configuração lá de uma das qualificadoras da lesão corporal, que a gente estudou na última aula. Mas olha lá, perigo de contágio de moléstia grave. Mais uma vez, aqui nós estamos falando de uma moléstia grave, porém não se trata de uma infecção sexualmente transmissível. Artigo 131. Praticar com o fim de transmitir a outro em moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Praticar com o fim de transmitir a outro em moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o resultado. Ah, gente, uma observação aqui anterior que também cabe para o perigo de contágio de moléstia grave. Tanto no perigo de contágio venéreo, como no perigo de contágio de moléstia grave, que nós vamos ver, a mera exposição configura o crime, ok? E se o contágio vier a ocorrer, da mesmíssima forma, a mera exposição à contaminação, a mera exposição ao contágio, ela já configura o crime. E se o contágio venha efetivamente ocorrer, ou seja, se a vítima adquire a moléstia venérea, da mesma forma, o autor vai responder por este delito aqui. O que, já que nós não temos um tipo, não temos um aumento de pena, ou não temos uma forma qualificada quando há o efetivo contágio, o que compete ao juiz? Compete ao juiz, na hora da penação, trabalhar aqui, ó. Ele tem de 3 meses a 1 ano. Se tiver uma simples exposição, suponhamos, vocês lembram lá do critério de aplicação de pena, aquele critério trifásico? Suponhamos que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, não há causas de aumento, nem há qualificadora, nem agravante. Não há causa de aumento, nem agravante. Ok? O juiz, então, havendo mera exposição de perigo, havendo simplesmente o perigo, o juiz pode começar aqui, ó, com 3 meses. Se não houver simplesmente a exposição de perigo, mas sim se o contágio se concretizar, aí o juiz pode partir, por exemplo, de 6 meses, correto? Mas é dentro deste limite aqui que ele vai ter que trabalhar, podendo partir de uma pena menor se houver simplesmente o perigo de contágio, ou, como dito para vocês, se o contágio efetivamente ocorrer, ainda assim o delito é o mesmo. E como nós sabemos, é óbvio, né, que transmitir a doença é muito mais reprovável do que simplesmente expor a pessoa a perigo. Se é muito mais reprovável, nós não podemos punir com a mesma pena, né? A pena tem que ser distinta. Então, dentro deste máximo e mínimo aqui previsto em lei, o juiz pode caminhar um pouco mais se efetivamente houver o contágio, ainda que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, não haja causas de aumento, nem haja agravante. Beleza? A mesma regra vale para aqui, ó. Perigo de contágio de moléstia grave. Praticar com o fim de transmitir a outra em moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Reclusão de 1 a 4 anos. Olha só para vocês verem que interessante. E são as minúcias do direito que sempre convém a gente parar para refletir.
Olha lá, se o perigo é de contágio venéreo e a relação sexual ou o ato libidinoso a relação sexual foi mantida, ou o ato libidinoso foi realizado, porém, sem o propósito de contaminação, ele simplesmente foi realizado, a pessoa tinha ciência ou devia saber que estava contaminada, mas a pessoa realizou para satisfação sexual, pura e simplesmente. A pena é de 3 meses a 1 ano. Se havia por propósito a transmissão, aí a pena é de 1 a 4 anos. 1 a 4 anos, ok? Nós não temos aqui, no perigo de contágio de moléstia grave, vocês veem que nós já partimos da pena de 1 a 4 anos. Por que nós partimos da pena de 1 a 4 anos? Porque para esta conduta aqui, para a conduta do 131, desde o princípio, nós já temos, por parte do autor, o autor da conduta, o propósito de transmissão da moléstia grave. E você veja que aqui nós não temos a previsão de que, dos caput do 130, que fala que deve saber estar contaminado. Em diante do princípio da legalidade, nós temos que entender que, aqui no 131, quando estamos falando de moléstia grave, não há espaço para dever saber que está contaminado. A pessoa sempre tem que ter ciência, a pessoa tem que saber, para responder pelo crime, o autor, ele tem que estar ciente de que é portador de uma moléstia grave. Correto? E já partimos da pena de 1 a 4 anos, por quê? 1 a 4 anos, por quê? Porque no caput já fala que a pessoa tem o propósito de transmissão da doença. O caput traz o que o parágrafo 1º do 130 traz. Por isso que no caput do 130 a pena é bem menor do que no caput do 131. Beleza? Outra situação interessante aqui é a seguinte: muito provavelmente nos livros do ano que vem, né, que nós temos a produção sempre edição anual, nós já teremos como exemplo o Covid aqui. O exemplo que a gente encontra aí o exemplo clássico é da tuberculose, né? Aquele que sabe ser portador de tuberculose comete aí, realiza ato capaz de contagiar outras pessoas com este propósito de transmitir a doença, pena de 1 a 4 anos. Na doutrina nós ainda não encontramos exemplo do Covid, mas com certeza encontraremos. Aquele que chega e caminha sem máscara, sabendo o portador, espirra, né? Tosse, espirra no rosto de outra pessoa, é um ato capaz de produzir o contágio. E se a pessoa espirra, tosse no rosto da vítima com este propósito de transmitir o Covid, comete essa doença aqui, ó. Perigo de transmissão de moléstia grave. Beleza? Da mesmíssima forma que o contágio venéreo, da mesmíssima forma que a moléstia venérea, independentemente se houver ou não houver o contágio, o crime existe. Beleza? Sujeito ativo, da mesma forma, tem que ser uma pessoa portadora de moléstia grave. Sujeito ativo, então não é qualquer pessoa. Sujeito passivo, aqui sim, pode ser qualquer pessoa. Elemento subjetivo é o dolo. Não existe a previsão da conduta na modalidade culposa, como nós vimos no homicídio, como nós vimos na lesão corporal. Aqui é apenas modalidade dolosa, e mais do que isso, nós precisamos de um dolo específico. Aqui no perigo de contágio de moléstia grave, nós precisamos de um dolo específico. Que dolo específico é esse? É o dolo específico de transmissão,
com o fim de transmitir a moléstia grave. Quando nós falamos aqui do 130, nós dissemos que no caput nós temos o dolo geral, expor por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber estar contaminado. E no parágrafo 1º nós falamos que nós temos um dolo específico, se é a intenção do agente transmitir a moléstia. O parágrafo 1º nós temos um dolo específico. Aqui na transmissão de moléstia grave, desde o princípio nós estamos falando em dolo específico. Que dolo específico é? A transmissão da moléstia grave. Correto? Objeto material é a pessoa que é exposta a perigo, a pessoa que é exposta a perigo de contágio de moléstia grave. Objeto jurídico, mais uma vez, nós estamos falando de delitos de periclitação da vida e da saúde. Então, os objetos jurídicos protegidos com o delito aí do 131 é a vida e a saúde. Como já dito, é um delito, na classificação, é um crime próprio. Por que é um crime próprio? Porque ele não pode ser cometido por qualquer pessoa. Ele não pode ser cometido por qualquer pessoa, se faz necessário uma qualidade especial. Qual é essa qualidade especial? Isso é especial para o doutrinador, né? Para quem é portador, não é de jeito nenhum. É que a pessoa esteja contaminada. Nós precisamos, para que alguém responda por este delito, ela tem que ser portadora de uma moléstia grave, por isso que se diz que é um crime próprio. Da mesma forma que no perigo de contágio de moléstia venérea é um delito formal, o legislador ele já presume o perigo, não precisa se fazer prova de perigo, a mera circunstância da pessoa ser portadora de moléstia grave, estar ciente de que é portadora de moléstia grave e, desta maneira, realizando ela um ato capaz de produzir o contágio, ainda que não há necessidade, basta ela incidir aqui em toda a conduta para que o próprio legislador presuma o perigo. Nós não precisamos, por isso que se diz que é um delito formal, não é um delito material, não se exige um resultado concreto. É um delito de forma livre. Vocês vejam que interessante, comparando com o delito anterior ele não era de forma livre, ele era de forma vinculada. Por quê? Porque para o seu cometimento nós precisávamos do ato sexual ou da realização de qualquer outro ato libidinoso. Não era um delito de forma livre, aqui não. É qualquer ato capaz de sujeitar a vítima a um perigo de contágio, qualquer ato configura o crime, por isso que se diz que é de forma livre. Da mesma forma que o anterior é um delito comissivo, só é capaz a sua realização por meio de uma ação, um ato positivo, correto? Um delito instantâneo, a moléstia aí, pessoal, já falei para vocês, cita como exemplo a tuberculose. A moléstia pode se estender por muito tempo, mas o ato, a execução do crime, o resultado, né, pode se estender por muito tempo e a depender da doença até para a vida toda, mas a conduta, a conduta delitiva, os efeitos do delito podem se estender por muitos anos, meses, dias ou até mesmo a vida inteira. Mas a conduta ela não se estende, a conduta ela se dá em um único ato. Unissubjetivo pode ser cometido por apenas uma pessoa e da mesmíssima forma que no delito anterior, se
o propósito daquele que executou um ato capaz de produzir o contágio, se o propósito dele não foi simplesmente contaminar ou sujeitar a vítima a uma situação de perigo de contágio, se o propósito dele foi ocasionar uma lesão grave, gravíssima ou homicídio, e esses resultados vêm a ocorrer, ele deixa de responder pelo crime de perigo de contágio de moléstia grave e passa a responder por lesão corporal grave, gravíssima ou mesmo homicídio. Correto? Alguma dúvida aí, gente, acerca de perigo de contágio de moléstia grave? Não? Então, sigamos. Perigo para a saúde, perigo para a vida ou a saúde de outrem. Olha só, gente. Esse crime aqui, ele é um delito, ele é um tipo aberto, e ele pode se aplicar, ele é aplicado por exceção. Se nós estivermos falando de transmissão de infecção sexualmente transmissível, por meio de ato sexual ou qualquer ato libidinoso, o delito é o de 130. Perigo de vida ou saúde daquela maneira. Se nós estivermos falando de perigo para a vida ou a saúde, por meio da transmissão de uma moléstia grave, o delito é o 131. Se não estivermos falando nem de infecção sexualmente transmissível, e se não estivermos falando de moléstia grave, porém, se estivermos falando de exposição da vida ou da saúde a perigo, mais uma vez, é um tipo aberto, porque ele não estabelece nem mesmo, nós sabemos que nós temos os crimes vinculados, né, como o do perigo lá de moléstia grave, que é vinculado. Ele é vinculado porque precisa ser por meio de relação sexual ou ato libidinoso. Tem outros delitos que não são vinculados de forma livre. E tem outros, como esse aqui, que são um tipo absolutamente aberto. Se não configurar nenhuma das outras situações, e houver uma situação de perigo para a vida ou a saúde de outra pessoa, se enquadra aqui no 132. Detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave, correto? Vejam vocês, o que vocês entendem disso aqui? Por isso que se diz que é um delito que se aplica, a sua aplicação ela é subsidiária. A aplicação deste crime aqui do 132 é subsidiária, porque se a exposição da vida ou da saúde a perigo, se ela trouxer algum outro elemento específico que o faz ir para outra categoria de crime, e aí vamos ficar restrito aqui só aos 3 que nós falamos hoje, se essa exposição for por meio de relação sexual a contágio, a infecção sexualmente transmissível, 130, perdão. Se for moléstia grave, 131. Se não for nenhuma dessas duas maneiras e não constituir um outro delito diverso, aí nós temos a aplicação subsidiária do 132, se o fato não constitui crime mais grave. Mas para a gente não ficar só viajando na maionese em conceito teórico, o próprio parágrafo único, ele nos trouxe um exemplo prático de como seria esse perigo para a vida ou a saúde. Traz uma causa de aumento, e nesta causa de aumento nós já vemos um exemplo prático de como seria essa exposição a perigo da vida ou à saúde de terceira pessoa. Olha lá, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3
se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre de transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimento de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. Isso aqui, gente, foi criado, é um parágrafo que foi criado posteriormente ao código, à parte especial, foi incluído, foi alterado posteriormente, e visava aqui proteger exatamente aqueles trabalhadores que eram transportados no pau de arara, aqueles transportes absolutamente irregulares. Quem é aqui da região ou tem parentes que trabalharam, que são daqui da região, são ali do lado de Engenheiro Navarro, Engenheiro Dolabella, Joaquim Felício. Na década de 70, 80, a gente tinha ali a indústria, a Malvina, em Engenheiro Dolabella, e o transporte do pessoal lá era feito em caminhões sem a menor segurança. Aqui, ó. Modalidade de exposição da vida à saúde de outro em perigo. Dolabella ali, minha família toda experimentou andar naqueles caminhõezinhos. É uma exposição a perigo, correto? Sujeito ativo. Aqui é um tipo aberto, como falamos. Sujeito ativo é qualquer um, qualquer pessoa, não exige nenhuma qualidade especial. Sujeito passivo também pode ser sujeito passivo, qualquer pessoa. Elemento subjetivo, dolo. Não há previsão do tipo na modalidade culposa. Objeto material são as pessoas sobre as quais, né, se dirige a conduta de exposição de perigo. E objeto jurídico são a vida e a saúde. Mais uma vez, todos esses crimes são crimes de periclitação à vida e à saúde. Então, os bens jurídicos são sempre vida e saúde. Por poder ser cometido por qualquer pessoa, é um crime comum, pode ser cometido por qualquer um, não se exige nenhuma qualidade especial. Aqui, gente, por ser um tipo aberto, para que nós não possamos ter abuso por parte dos aplicadores do direito. Ele não é um crime formal, ele é um crime material. O que quer isso dizer? Ele precisa, sim, de prova. No processo deve ser provado que houve uma real sujeição à situação de perigo. Aqui nós não estamos falando, neste tipo, nós não estamos falando de perigo abstrato, aqui é perigo concreto. A acusação tem que fazer prova de que, por meio da conduta do autor, houve uma efetiva sujeição de perigo à vida ou à saúde da vítima, correto? Perigo concreto. Forma livre, é um tipo aberto, não exige nenhuma forma específica para cometimento. Delito comissivo ou omissivo, nós podemos ter, né, nessa circunstância aqui, vamos no parágrafo único, nós podemos ter desde um motorista de transporte de pessoas para prestação de serviço, nós podemos ter desde um motorista inabilitado ou que imponha, né, no veículo, exerça uma trafega em alta velocidade, nós teremos um crime comissivo, como também nós podemos ter um veículo que não se dá manutenção nunca, e aí nós teremos um delito omissivo,
Correto? Crime instantâneo, os efeitos podem ser permanentes em razão da sujeição da vida ou da saúde a perigo. Nós podemos ter um crime de efeitos permanentes, porém, a conduta é instantânea, a conduta é uma só, ela não se estende no tempo. Mais uma vez, toda vez que em delito de perigo, toda vez em crimes de perigo, em que a gente fala que o delito é material, ou seja, que ele precisa ser demonstrado, nós precisamos de perigo concreto, nós precisamos de prova da sua ocorrência. Então, disse que o perigo é concreto. Perigo concreto está casado com a classificação de delito material. Da mesma forma que delito formal está casado com perigo abstrato. Correto? Delito formal o crime formal está para o perigo abstrato, assim também como o crime material está para o perigo concreto. Ok? Unissubjetivo pode ser realizado por apenas uma pessoa. E aí, gente, como eu disse para vocês, nós temos aqui no parágrafo único um exemplo. Nós temos um outro exemplo de delito de perigo, e aí apenas vou citar para vocês, apenas a título de exemplo, Lei 10.826, Estatuto de Desarmamento. Lei 10.826. Artigo 15. Vocês vão ver que aqui também é só para vocês um exemplo de delito de perigo na legislação extravagante. Olha aqui. Como é que é a descrição da conduta do disparo de arma de fogo? Esse crime está lá no Estatuto de Desarmamento. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habilitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que a conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Se o disparo de arma de fogo foi feito com o propósito de matar, nós vamos estar diante de tentativa de homicídio. Se foi feito com o propósito de causar lesão, lesão corporal. Se foi feito com o propósito de subtrair coisa móvel alheia, nós estamos diante de roubo, correto? A parte final aqui encerra, desde que a conduta não tenha finalidade a prática de outro delito. Se foi simplesmente disparo, se não foi disparo com o propósito de cometer qualquer outro crime, se foi simplesmente um disparo em local habitado, ou suas adjacências, ou em via pública, em direção a ela, nós temos aqui um típico exemplo de crime de perigo em legislação, crime de perigo em legislação esparsa, que não no Código Penal. Beleza? Vamos lá. Dúvida aí, gente, a respeito de perigo para a vida ou saúde de outrem? Ou não? Vamos caminhar mais um tiquinho. Abandono de incapaz. Outro delito aí de perigo. Outro delito de perigo. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se
dos riscos resultantes do abandono. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos. Parágrafo 1º. Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão de 1 a 5 anos. Se resulta morte, reclusão de 4 a 12 anos. Aumento de pena. As penas cominadas neste artigo aumentam-se de 1/3. 1. Se o abandono ocorre em lugar ermo. 2. Se o agente é ascendente, descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. 3. Se a vítima é maior de 60 anos. Olha só, gente. Vejam, então, que o delito ele é intitulado abandono de incapaz, mas essa incapacidade aqui, ela não tem nada a ver com menoridade, não é? Ela não tem nada a ver com menoridade. O incapaz aqui é tido como aquele que não sabe, é aquele que não é capaz, é aquele que não tem capacidade para se defender dos riscos resultantes do seu abandono. A incapacidade aqui não tem nada a ver com capacidade civil, não tem nada a ver com menoridade, não tem nada a ver com criança e adolescente. A incapacidade aqui é aquele que não é capaz de se defender dos riscos resultantes do abandono. Correto? Para cometer este crime, a pessoa tem que ter este incapaz sob seu cuidado. Quem requer cuidado? Requer cuidado quem está enfermo. Sob a sua guarda. Quem requer guarda? Requer guarda uma criança de pouca idade. Vigilância. Fala-se em vigilância, cita-se como exemplo, por exemplo, aqueles que são nesses passeios. Para quem não sei se alguém aí, para quem não conheça, eu sugiro conhecer. Nós temos aqui em Itacarambi, Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Ali se só anda lá dentro com brigadista, cara que tem por obrigação ali, dentre outras coisas, vigiar pela sua segurança. Quem não conhece, eu sugiro, o parque é maravilhoso. Maravilhoso. Tem os guias, exatamente. Lá tem cavernas, tem uma caverna lá mesmo, que chama Janelão. Você anda, só para vocês terem noção, como é que o troço é bacana. Você anda 2 quilômetros dentro da caverna, com iluminação natural, sem necessidade de iluminação artificial. E a caverna, na verdade, ela tem 14 quilômetros. Ela tem 14 quilômetros. Você vai entrando dentro da caverna e um rio do seu lado, assim, ó. O rio sai lá do outro lado do morro. Isso é bonito demais. Muita pintura rupestre. Muito bacana. Quando eu fui lá, o parque não estava regulamentado certinho, não. Eu fui lá, estava voltando lá dos índios, que falei com vocês que eu vou nos índios de vez em quando lá. Estava voltando de um serviço nos índios, aí nós passamos lá também, porque é um parque nacional, o crime ambiental lá dentro é nosso, por ser parque nacional, né? E eu até brinquei com o cara, falei, e aí, não tem esse lugar aqui com a natureza tão preservada, não tem onça aqui, não? Ele falou, não, tem, o pessoal teve uns pesquisadores da USP aqui semana passada, e eles, inclusive, viram. Falei, uai, mas não é perigoso, não, rapaz? Ele falou, não, só tem perigo se ela tiver tido bebê, né? Falei, como é que eu vou saber se a onça está parida? Para eu correr ou não correr, né? Muito bacana.
O Pantanal também, sem dúvida, sem dúvida. Ô, gente, rapidão, eu tive num serviço que nós fizemos, um serviço em que foi feita a prisão do Amapá, foi feita a prisão, nós fomos lá fazer a prisão do governador do Amapá. Foi a única vez que eu estive no norte. Vocês não têm noção do que é aquilo ali, no norte do país. É outro Brasil. Quando eu entrei na polícia, eu morei no Rio Grande do Sul. É um negócio absolutamente diferente da gente aqui. Morei na fronteira com o Uruguai. E eu já fui nesse serviço que nós fomos lá, como eu estou falando para vocês, no Amapá, e a gente chegou, para não levantar suspeita, nós fomos de avião até Belém. De Belém para lá, a gente foi de barco. Os rios lá, o São Francisco é um córrego, né? Perto do tamanho daqueles rios que tem lá. E é uma natureza absolutamente diferente. Absolutamente diferente. E pobreza tem em todo lado, né? Não esqueço nunca da cena a gente passando lá num barcão enorme, dois meninos, menino pequeno, numa canoa, aquele rio, aquela imensidão de rio, aproximando do barco. Aí os colegas que já tinham trabalhado lá no norte, eles sabiam como proceder, pegou bolo, colocou dentro de um saco plástico, né? Encheu o saco assim, mais ou menos, colocou dentro do saco plástico, amarrou, jogou no rio. Aí o menino vai lá, pobreza está em todo lado, o menino vai lá remando na canoinha para pegar o bolo. Brincadeira, né? Dinheiro ali naquele meio daquele matão não vai servir para nada mesmo. Pelo menos não para o menino. Bom, voltemos. Onde estávamos? Aqui, o abandono de incapaz. Eu disse para vocês que não tem que necessariamente ser menor. Não é? Não tem que necessariamente, nós estamos falando de incapacidade civil, não. Sujeito ativo. Aqui não é qualquer pessoa. Por que não é qualquer pessoa? Porque essa pessoa tem que ter a obrigação. Sim, gente, eu falava de autoridade. Autoridade aqui a gente pode entender como sujeito ativo aqui, por exemplo, um comandante de tropa. Comandante de tropa. Tropa militar. Olha aqui. Vamos lá? Sujeito ativo. Aqui nós precisamos de uma qualidade especial para aquele que comete o crime. Que qualidade especial é este? Ou a pessoa tem que ter a obrigação de cuidado, guarda, vigilância ou autoridade. Não pode ser qualquer pessoa. E, além disso, a vítima também, se nós estivermos falando de uma pessoa totalmente capacitada, não tem como ela ser vítima deste delito. Para ser autor, a pessoa tem que ter essa obrigação de cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e para ser vítima, a pessoa tem que apresentar a incapacidade de se defender sozinha. Então, não é qualquer sujeito ativo, nem qualquer sujeito passivo. Elemento subjetivo é o dolo. Mais uma vez, vocês veem que nós não temos aqui o dolo específico, não é? Nós temos o dolo geral, não é como nos dois delitos anteriores, que a gente tem dolo específico no caput, né? Lá no primeiro deles. No primeiro, nós vimos que temos dolo específico no parágrafo primeiro, quando a pessoa tem, por propósito, transmitir a doença sexual. E no segundo, ele já traz o dolo específico já no caput, quando a pessoa quer transmitir a doença grave. Aqui no abandono de capaz, nós não temos dolo específico, não. Correto? Objeto material é o incapaz, né? Aquele incapaz de ser a pessoa, o incapaz. Objeto jurídico, protegido aqui, são objetos jurídicos. Todos esses crimes são crimes de periclitação da vida e da saúde. Então, os objetos jurídicos são
vida e saúde. Correto? Falando de classificação, é um crime próprio, como eu disse para vocês, nós precisamos da obrigação de cuidado, guarda, vigilância ou autoridade. É um delito material. É interessante aqui que nós também, por ser um tipo aberto, não é? N condutas cabem aqui dentro. E como nós não temos a previsão, esse delito, essa conduta, ela não apresenta muitos detalhes, é dito que é um delito material, nós precisamos da demonstração concreta da ocorrência de situação de perigo. Nós não temos uma presunção legal. Vocês vejam que dos delitos que nós olhamos até agora, dos delitos que nós vemos, nós temos presunção de perigo no perigo de contágio da moléstia venérea e de moléstia grave. Em todos dois, o crime, ele é perdão, onde é que estamos? Aqui. Em todos os dois, o perigo, ele é formal. Em todos os dois, o perigo é abstrato. Aqui, não. Abandono de incapaz, o delito é material. Ele exige prova da ocorrência, da situação de perigo. É um crime de forma livre, essa situação de perigo. O abandono, ele pode se dar de N naturezas. É um delito comissivo ou omissivo, no que diz respeito à conduta, ela pode ser tanto comissiva quanto omissiva. Nós podemos ter nós podemos ter o abandono, este abandono, se pensar em situação omissiva. A pessoa pode não ministrar, se a gente estiver falando de criança, que precisa de guarda, a pessoa pode não ministrar os cuidados a ela. Esses crimes, vocês vão ver, gente, nós vamos falar aqui na sequência de abandono de exposição de recém-nascido, esses crimes, eles se aproximam. Só que o abandono de recém-nascido se refere exclusivamente a recém-nascido. Né? Mas você pode deixar aquele no abandono de capaz, a gente pode deixar de ter os cuidados próprios que aquele que está sob a guarda merece. Então, pode ser tanto comissivo quanto omissivo. Um delito instantâneo, a conduta, ela é uma só, ela se dá em um momento, os efeitos podem permanecer em razão deste abandono. É um delito de perigo concreto, como eu disse para vocês, o crime material. Toda vez que nós falamos em crime material, que exige um resultado concreto, se nós tivermos, antes de mais nada, se estivermos falando de crimes de perigo, todos eles são crimes de perigo, que nós estamos vendo aqui. Se nós estivermos falando de crime de perigo, e esse crime for material, ou seja, se ele exigir um resultado concreto, um perigo efetivo, é óbvio que nós estamos falando de crime de perigo concreto. Crime material está para perigo concreto, assim como o crime formal está para perigo abstrato. Basta uma pessoa para exercer esse abandono. E aqui, é importante nós dizermos aqui o seguinte, olha só, nós temos formas pré-terdolosas. O que é o crime pré-terdoloso? O crime pré-terdoloso é aquele que apresenta dolo no antecedente e culpa no consequente. Nós temos um resultado
proveniente de culpa, imperícia, imprudência ou negligência. A conduta inicialmente foi dolosa, é dolosa, porém o resultado, ele existe a título de culpa. Vamos voltar lá no tipo para vocês visualizarem. Aqui, parágrafo 1º. Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave, e óbvio que aqui também está gravíssima, a reclusão é de 1 a 5 anos. Até mesmo porque é gravíssima, vocês se recordam, lesão corporal gravíssima é um conceito doutrinário. Para efeitos legais, só existe o nome lesão corporal grave. Dentro dela, nós temos o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Então, se resulta lesão corporal de natureza grave, reclusão de 1 a 5 anos. Esse resultado aqui, a título de culpa. Se resulta morte, essa reclusão aqui, esse resultado aqui também é a título de culpa. Por que é a título de culpa, gente? Por que é um crime prétero-doloso nesses casos aqui? Porque se o propósito for causar lesão corporal grave, ou se o propósito for causar a morte, aí nós não vamos estar diante de abandono de incapaz. Nós vamos estar diante dos crimes de lesão corporal grave ou homicídio. Por isso que esses resultados aqui são a título de culpa. Imperícia, imprudência ou negligência. Professor, Pois não. nesse caso aí, se encaixa aquele caso daquela mulher que deixou o filho no elevador, que eles falam que foi abandono de incapaz? Seria porque foi dolo no abandono e a culpa no que aconteceu com o menino? Como é que foi a situação mesmo? Refresca minha memória aí. Deu muita comissão, assim, deu muita assim, polêmica na internet. A mãe, a mulher, ela era patroa da babá, né? Aí a babá... Sim, aquele que o menino caiu lá do prédio. Sim, que Foi ela isso? deixou no elevador. É ele mesmo. Aqui o que acontece? Como é que ficou? A acusada, inclusive, foi a patroa, né? A acusação foi dela, foi a mãe que colocou o menino no elevador. Não foi? O que foi? Não foi a mãe que colocou o menino no elevador, não. O menino saiu sozinho, não foi isso? Ele saiu procurando a mãe. Aí ele queria ir lá embaixo, que a mãe dele estava lá embaixo. Aí a patroa perdeu a paciência e apertou qualquer botão no elevador para o menino ir atrás da mãe e deixou o menino sozinho no elevador, de 5 anos de idade. Aí o menino subiu numa varanda lá e morreu. Pulou de cima da varanda. Menina, o abandono de incapaz aqui, como é que a gente poderia classificar esse crime, hein? A acusação estava sendo por abandono de incapaz? Era isso que estava sendo noticiado? Parece que foi por abandono de incapaz. Aí teve gente que falou que foi dolo eventual, teve gente que falou que foi culpa, mas eu acho que ela foi iniciada pelo abandono de incapaz mesmo. Interessante. É uma situação de perigo, né? E foi sujeito a uma situação de perigo, vamos aqui no caput. Abandonar quem está sob seu cuidado, abandonar quem está sob sua vigilância. Não, tranquilo. Abandono de incapaz. Tranquilo, com resultado morte. Não dá para a gente pensar em dolo eventual. Eu acho meio pesado pensar em dolo eventual. Eu acho está muito mais para imprudência mesmo por parte da patroa. Tranquilo, dá para enquadrar aqui mesmo, no 133, parágrafo 2º. Abandono de incapaz com resultado morte por parte da patroa. Nessa circunstância, ainda que temporariamente, de maneira atípica, né, a criança estava sob a vigilância dela.
Não, interessante. Situação típica mesmo, situação típica. Aqui. Forma pré-dolosa, sim. Causa de aumento. O delito, ele apresenta causa de aumento. Está aqui no finalzinho. Se o abandono se dá em local ermo, né, em local onde o socorro chega com muito mais dificuldade, se chegar, daí o dano, a possibilidade de dano é muito maior, apesar de se tratar apenas de um crime de perigo. Se o agente é ascendente, descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador, esse aqui tem uma obrigação muito maior de cuidado do que as pessoas em geral, por isso o aumento de pena. E Estatuto do Idoso, foi com o Estatuto do Idoso que nós tivemos essa inclusão aqui, se a vítima é maior de 60 anos. Ok? Gente, o último delito, que é o abandono, que é a exposição, ou abandono de recém-nascido, vamos deixar ele para a próxima aula. Faltam 6 para as 11 aí. Algum questionamento, gente? Alguma colocação, alguma sugestão? Deixa eu falar para vocês. Pois não. Bom dia. Por que não poderia ser dolo eventual em vez de abandono incapaz? Você acha que poderia ser homicídio com dolo eventual? Porque a mulher, ela não... Pelo menos o caso que eu vi. Ela estava fazendo unha, segundo ela, a criança encheu o saco dela, ela botou a criança para fora de casa e apertou o elevador. Aí a criança tanto andou sozinho, como teve gente contando que já viu a criança dentro do elevador, só que não deu importância, achou que era alguém que morava no prédio. Aí a criança, não sei como, estava aberto também a porta lá de emergência, e aí a criança caiu, e a mãe chegou a ver a criança caindo, morta. A criança até falou com a mãe antes de morrer, e a cabeça diz a mãe que ele estava assim, numa situação muito feia, e que ela não sabia o que ela fazia, que ela chamou o SAMU e desenrolou daí. E a mulher tá fazendo unha, gente. Unha, tá, ok, que a gente tem uma necessidade de fazer unha? Tem, mas, poxa vida, o que é comparado uma vida com um par de unha? Também é de pensar, né? Não, essa indignação, ela é natural, isso é normal, mas a gente tem que saber fazer, é o que eu acredito, na verdade, a linha que separa as duas circunstâncias aí, ela é muito tênue, porque o que acontece? Quando a pessoa, por dolo eventual, a pessoa assume o risco, não é isso? A pessoa assume o risco de cometer o delito. Quando a gente está falando em imprudência, nós estamos falando de falta de dever de cuidado. O que acontece? A indignação, realmente, é por se tratar de uma criança, como você, olha só, você falou aí, se trata de uma criança, a mãe viu a criança ainda viva, a criança estava muito machucada, né? Ela devia estar com traumatismo craniano terrível. Mas olha só para você ver, se uma pessoa... E aí a gente fica comovido exatamente por se tratar de a mulher estava simplesmente fazendo unha. Mas se nós pensarmos, por exemplo, num acidente de trânsito, em que uma pessoa dirige de maneira absolutamente irresponsável, atropela e mata uma criança de 5 anos de idade, passando por cima dela, está na caminhonete Hilux, ele não vai responder por dolo eventual. Ele vai responder por homicídio culposo. Compreende? A consequência do crime não pode nos levar a interpretar
a tentar modificar a tipificação legal para dar maior pena para a pessoa, não. Não estou falando, cabe interpretação, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, cabe entendimento no sentido de que foi dolo eventual, ela assumiu o risco, ela não tinha por propósito, mas ela assumiu o risco do menino, da criança morrer, cabe essa possibilidade de interpretação? Cabe. Mas nós não podemos nos guiar para a determinação se foi dolo eventual ou se foi imprudência, nós não podemos nos guiar pela consequência do crime, porque, como dito no exemplo para vocês, um delito de trânsito, homicídio culposo, em que o cara com a caminhonete passou por cima e triturou a criança de 5 anos de idade, não vai passar a ser dolo eventual simplesmente porque foi uma criança de 5 anos de idade. Beleza? E o cara estava dentro do carro fazendo gracinha para as meninas que estavam acompanhando ele, pouco importando para uma criança que estava lá na rua. Queria fazer bonito, andando de caminhonete. Ô, professor, só uma dúvida, em questão de carro. Mas cabe interpretação, para quem fez a pergunta aí, cabe entendimento nos dois sentidos. Como eu estou falando, a linha que separa os dois é muito tênue. Muito tênue. É por isso que o direito não é uma ciência exata e cabe serviço para todo mundo, para promotor, para advogado, para juiz, para todo mundo. Pode falar. Ô, professor, uma pessoa que está dirigindo descontrolada, vai lá, bate na mureta e não comunica com a polícia que bateu na mureta, de noite vai lá, pega o carro e some, ele está cometendo algum crime ou não? Bateu no quê? Ontem estava aqui na varanda olhando mãe, porque a gente tem costume, né, de ficar olhando uma outra quando tá descendo para a garagem, quando é à noite. Aí, do nada, brotou um carro, um palio doido, desgovernado, na rua, quase matou um cara. Aí, o pai, o cara, coitado... Atropelou? Não, graças a Deus, não. Mas o cara foi lá e bateu na mureta. Aí, saiu, tipo assim, umas 12 pessoas, saiu até do porta-mala, gente. Aí, depois foi lá, arrastou... Não, ó, pra você ver, presta atenção. Arrastou o carro. Depois de arrastar o carro, eles deixaram o carro no lado, tentaram ligar o carro de novo, o carro não ligou, eles sumiram. Aí, de novo, eu ouvi por volta umas 9 e pouquinho, eu ouvi o carro tentar ligar de novo. E aí, eu só vi o moço sumir, pegou um carro, rebocou ele mesmo, e sumiu. Aí eu fiquei tipo assim, gente, mas como assim o cara bateu com o carro e não contou, e não ligou pra polícia, nem nada? Eu fiquei assim, gente, que é isso? Não, o crime... Tem um delito de direção perigosa, não tem? Acho que o Código de Trânsito ele traz um delito. Ele traz o delito de direção perigosa. Mas tem que ver, né? Quer ver? Não estão fazendo nada. É de rir, viu, professor? É de rir. Porque... ué. Não, e aí você vê a gente saindo até do porta-mala. Você fala assim, gente, mas que... Aqui, o artigo 175, penalidade, medida administrativa. Interessante. Só fala em penalidade, não sei. Infração de trânsito, parece que é só infração de trânsito. Não, é porque eu queria saber se... Não, crime de direção perigosa, tem ele sim. Eu lembro que você falou que... 309, não tem crime. Detenção de 6 meses a 1 ano. Dirigir veículo automotor em via pública, sem a devida permissão, ou ainda... não, direção perigosa não é isso, não. Perigo de dano, a pessoa tem que estar sem habilitação. Está muito mais fácil constituir uma infração administrativa mesmo. Mas doidura. Ontem à tarde, mas agora não agora no meio-dia. Igual você, você tá. Bom, gente, vamos ficar por aqui hoje.
muito provavelmente eu devo lançar uma atividade para vocês hoje ainda, é aquela mesma análise de julgados, só que não vai ser para apresentação, não. Até mesmo porque o que acontece? Nós estamos muito atrasados agora do matutino com relação ao pessoal noturno, porque sexta-feira parece que vai ter que ter outra atividade, aí vai ter algum evento lá, em função desse evento, acho que não vai ter aula de novo. Então, nós não podemos fazer esse trabalho de apresentação, senão nós ficamos muito para trás com a matéria. Beleza? Aí nós vamos ter aula expositiva e trabalho vai ser o trabalho mesmo, trabalho escrito, mas naqueles mesmos moldes, análise de caso concreto dos crimes estudados. Tranquilo? Então é isso, gente. Pode falar. Então tá joia. Bom dia para vocês e até mais, viu?